Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Grato a Deus por estarmos juntos, podendo adorar o nosso Senhor, louvar a Deus pela vida do nosso Bispo Oídes, Bispa Neuza, Pastor Samuel, toda a liderança. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou falando, por gentileza, abra aí Filipenses, capítulo de número 2. Bom rever minha amiga, pastora Leia Clébia. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 19 em diante. Deus tem uma palavra aos nossos corações, em dias difíceis, mas sempre o Senhor tem algo a falar conosco. Filipenses 2, 19 em diante diz assim: E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. A ninguém eu tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido aos meus negócios. Você pode assentar, bendizendo o nome do Senhor. Um texto, o de mais interessante, Paulo preso, preocupado com a situação da igreja em Filipos. Filipos, a igreja que surgiu na aflição do apóstolo, quando ele começa a pregar na Europa, vai preso, e bem conhecemos a história, Paulo e Silas adorando ao Senhor e louvando ao Senhor com hinos e oração, e Deus traz libertação àqueles homens. Surge de uma forma espetacular na casa de Lídia, que vira a base missionária. Mas agora Paulo preso, ele queria saber como que estavam os irmãos. Evidente é que muitos sofriam aflições, até mesmo perseguições. Quem sabe muitos até desanimariam por ver a dificuldade que Paulo estava vivenciando. Agora o pai na fé da igreja de Filipe, o pai na fé de tantas e tantas igrejas, de tantos e tantos irmãos, agora estava preso. Isso causou um perturbar no coração. Mas Paulo tinha um companheiro fiel, e é sobre este companheiro que eu quero falar. Deus resolve, através do apóstolo Paulo, enviar Timóteo para trazer um alento à igreja em Filipos, para trazer uma palavra de ânimo, para cuidar daquele povo e mostrar que mesmo o apóstolo estando preso, o cuidado de Deus não parava sobre a igreja em Filipos. A Bíblia diz que o apóstolo mesmo fala: eu enviarei Timóteo para que eu esteja de bom ânimo. Paulo sabia que a presença de Timóteo naquela igreja traria motivação, traria consolo e traria fortalecimento àquele povo. E que quando Timóteo regressasse à prisão e trouxesse notícias para o apóstolo, Paulo ficaria alegre em saber que aquela igreja estava de pé. Deus, da mesma forma, envia homens e mulheres ao nosso encontro para trazer uma palavra de ânimo em meio ao caos, para mostrar para mim e para você que em meio ao vale nós não estamos abandonados. Há um Deus que cuida das nossas vidas, que em meio a Lari, Kenessuri, em meio às portas fechadas, há um Deus que supre as nossas necessidades, que em meio a tamanho caos nós podemos erguer aos olhos e dizer: Deus vem ao meu encontro, e Deus com as suas mãos nos levanta e nos coloca de pés e nos ajuda a prosseguir novamente. Porque as aflições vêm, e é difícil as pessoas às vezes entenderem como que os crentes conseguem
tanta dificuldade se reunir na igreja e glorificar ao Senhor. Como que os crentes conseguem se derramar em júbilo, em línguas estranhas na casa de Deus, às vezes com as portas fechadas, sem emprego, com tantas percas, conforme nós sofremos nesta pandemia. Mas aí nós lembramos da Bíblia Sagrada que nos diz: porque nu viemos a este mundo, ou seja, nada nós trouxemos a este mundo e nada nós havemos de levar dele. Não é a prata, não é o ouro que nos alegra, mas é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo do Senhor. Não estamos fiados aqui, a nossa mente está lá nos céus, onde um dia nós encontraremos com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não era fácil a missão de Timóteo, porque animar desanimados é difícil. A única forma de animar desanimados é lembrar-se daquilo que Deus fez na nossa vida, fez em outros e ainda continuará fazendo. Esses dias eu dei uma palavra na escola dominical, uma palavra de oração, e o salmista, no Salmo 42, ele diz: minha alma, por que você está abatida? Ele tem, bispo, um diálogo com ele mesmo. E ele diz: espera em Deus. E às vezes nós ficamos desanimados com tantas coisas, mas Deus já fez tanto pela nossa vida. Deus já curou tantas pessoas à nossa volta. Deus já supriu tantas vezes a nossa necessidade. Por que que agora a nossa alma se entristece? O salmista tantas e tantas vezes viu Deus fazer prodígios, conhecia a história, e agora sua alma se encontrava abatida. Ele diz: por que você está abatida? E eu vim te dizer nesta noite: confia no seu Deus, Ele já fez tanto, Ele te ajudou até aqui, e Ele vai continuar suprindo, Ele vai continuar nos abençoando e operando em nosso favor. Paulo ainda afirma, isso é algo lindo, ele diz: a ninguém eu tenho de igual sentimento. Gregos mais estudados que gostam de estudar grego, a expressão grega isopsíquos, mesma mente, mesmo sentimento. O que Paulo estava dizendo, Dr. Wilson, era: a presença de Timóteo é a minha presença. Timóteo indo aí é como se eu estivesse indo, ou seja, Timóteo era o representante direto de Paulo para solucionar as situações, além de trazer um ânimo. Era como se o próprio apóstolo Paulo ali estivesse. Eu e você fomos chamados por Deus como embaixadores de Cristo, para que aonde eu e você estivéssemos ou estivermos, ali seja a presença real de Deus naquele lugar. Quando nós adentramos um lar que não conhece a Jesus Cristo de Nazaré, e as trevas estão dominando ali, quando os nossos pés adentrarem, a palavra de Deus for ministrada, as trevas têm que sair na autoridade do nome de Jesus. Quando os problemas sobrevêm sobre alguém, nós precisamos ter a palavra de vida eterna, que vai trazer ânimo, vigor e trazer vida a esta vida. Nós somos representantes de Cristo, e como representantes de Cristo temos que ter a mesma mente. No mesmo capítulo 2 de Filipenses, Paulo diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus não é fácil, porque o amor de Cristo, ele é incomparável. O perdão de Jesus, ele é algo incomparável. Nós tentamos amar e tentamos perdoar como Cristo, mas nós somos aconselhados pela Bíblia a ser como Jesus era. E eu repito aquilo que eu preguei aqui no mês passado: nós precisamos amar mais as pessoas que não conhecem a Cristo e estender mais as mãos àqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Precisamos perdoar e interceder por aqueles que nos ofendem e nos ferem. Esta semana mesmo eu recebi uma mensagem de áudio de um primo que há mais de 20 anos eu não encontrava. Cláudio Bispa, cheio de desaforos por eu ser um obreiro, por pregar o Evangelho. Para ele um cúmulo eu ser crente numa família onde ninguém nunca foi crente. Era como se eu fosse a ovelha negra, o desagradável da família por servir ao Senhor. Naquele momento destas palavras ásperas,
O coração certa feita deu uma irada, mas eu lembrei a uma alma. Eu tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus àquele homem, dizer: eu vou orar por você para que Jesus perdoe os seus pecados e você seja transformado. Certo é que ele ainda mais se irou e disse: nunca eu serei crente e nunca me ajoelharei diante de um pastor como você. Aí eu para ele disse: não preciso que você se ajoelhe diante de mim. Se ajoelhe diante de Cristo, reconheça os seus pecados, seu nome estará no livro da vida e você será salvo. Este é o sentimento, é difícil, mas é o sentimento que tem que haver em nossos corações. Sermos como Jesus era e amarmos e perdoarmos como Jesus perdoava. Partindo para o final, Paulo ainda diz: todos buscam o que é seu, não o que é de Jesus. Aí ele diz a respeito de Timóteo: bem vocês sabem qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho. Mais lindo em Timóteo é que Timóteo era um servo fiel. Ser servo é algo difícil nos nossos dias, porque nós gostamos de ser donos de si mesmos. Todos aqui já temos um projeto para o final do culto. A nossa semana já está traçada, já está planejada, o que vamos fazer todos os dias. Nós gostamos de ter o controle, André, da nossa vida e traçar os nossos sonhos e projetos. Mas o servo não tem projeto. O servo, ele não tem sonho, porque ele abre mão de tudo para servir ao seu Senhor e cumprir a vontade do seu Deus, cumprir aquilo que o Senhor tem na sua vida. E quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo inúmeros homens afirmando, homens de Deus de grande destaque. Eu vejo Abraão, que era considerado amigo de Deus, dizendo: eu sou o teu servo. Vejo o salmista, o homem segundo o coração de Deus, em um dos salmos dizendo: Senhor, eu sou como um verme na tua presença. O maior apóstolo de todos os tempos, e aprendemos hoje na escola dominical, encerramento do trimestre, Paulo, o prisioneiro de Cristo. Homens que não olhavam para si como se tivessem algo. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: pela graça, eu sou o que sou. E é este sentimento de servo que precisa permear nos nossos corações. É necessário, igreja, que eu e você diminuamos para que o Senhor cresça. É necessário que eu e você desapareçamos para que Cristo apareça nas nossas vidas. Não pregamos porque estudamos, preparamos, e eu repito, devemos fazer isso sim, mas cantamos e pregamos pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Temos uma empresa bem-sucedida, ou você é um bom profissional, não porque você está capacitado demais, mas porque as mãos de Deus estão sobre você, e como servo, Ele tem cuidado, tem te abençoado. Você se assenta, e eu gosto disso, já falei várias vezes aqui, nós nos assentamos à mesa para nos alimentar em oração, e o alimento está ali, não é porque a gente tem um bom emprego, Vanderlan, e conseguimos comprar as coisas, não, mas é porque aprouve a Deus suprir as nossas necessidades, e aí mesmo tendo um bom salário, um bom emprego, nós podemos dizer: Pai, eu como servo sou grato, porque o Senhor é o meu Senhor e cuida da minha vida. Louvado seja Deus. Sabeis qual a sua experiência? Paulo era um homem que em Timóteo via um testemunho verdadeiro de um servo do Senhor. Paulo confiava na índole de Timóteo. E é linda a história de Timóteo, quando Paulo tem um encontro em Atos capítulo 16, com o discípulo Timóteo. A Bíblia diz que chegando a Derbe e Listra, ali havia um jovem discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia e de pai grego. Lídia e Listra, Derbe e Listra, eram duas cidades. A Bíblia diz, da qual os irmãos davam bom testemunho de Timóteo. Timóteo era bem quisto e bem visto por duas cidades. Não era bem quisto tão somente pela sua família,
mas todos quanto olhavam para Timóteo o reconheciam como um homem de Deus fiel, íntegro e reto. O problema às vezes da atualidade é que os homens criaram uma nova cruz. Como assim, irmão Lincoln? A nova cruz ela é leve. A nova cruz não leva ao arrependimento. A nova cruz não é carregada com lágrimas. A nova cruz, ela não é carregada de joelhos, áspera, dura, baseado na palavra de Deus. A nova cruz, ela é carregada por qualquer um, onde todos podem dizer que servem a Deus, mas vivem uma vida de pecado, de erro. Mas a velha cruz é a cruz que aperta eu e você e aperta o nosso pecado. A cruz dura não é uma cruz leve. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma cruz que eu carrego sabendo que eu sou um pecador vil e que careço da misericórdia. É uma cruz que me leva a olhar para o Jesus que está crucificado e passou tudo por mim, e para que o homem do pecado seja desfeito, eu me rendo a Ele e digo: Jesus, faz de mim uma nova criatura. E aí cumpre-se aquilo que Paulo escreve aos Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A velha cruz precisa ser carregada. Nós precisamos de uma mudança de vida a ponto das pessoas olharem para nós e poderem dizer: mas ele é um crente enjoado, ele é chato, né, Luiz Alberto? Ele é xarope, sem problema algum. O problema é as pessoas encontrarem em nós algum pecado, mas apenas falarem de nós: mas você vai demais à igreja, você ora muito, você busca muito a face de Deus, para que tudo isso? O que Jesus fez por nós é tão grande, que tudo quanto nós fazemos é pequeno ante a grandeza de Deus e o merecimento do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Precisamos de um testemunho real. A Bíblia diz, no livro das Crônicas, um homem chamado Jeorão, um rei ímpio, perverso, que em nada agradou ao Senhor. E a Bíblia dá um destaque, como não deu a nenhum dos reis em sua morte. A Bíblia diz que morreu Jeorão e ninguém sentiu a sua falta. Ninguém sentiu algum pesar. É como se a morte de Jeorão fizesse o povo fazer um culto de ação de graça, de tão ruim que ele era. Ninguém sentiu falta. Mas quão lindo e maravilhoso é, e nesses dias nós tivemos perdas que são irreparáveis ao nosso coração. Um servo de Deus fiel, ou uma serva de Deus fiel, que é tomada pelo Senhor, levada às mansões celestes. Nós podemos olhar e dizer: ali era um verdadeiro servo de Deus, com uma vida ilibada, e ali não havia nenhuma mancha. Não algo para exaltar o irmão, não, mas para exaltar a Cristo em alguém que foi fiel. Quando eu e você tombamos nesta vida, e certo é que se não formos arrebatados antes da volta de Jesus, viermos a tombar, alguém possa olhar e dizer: verdadeiramente ele ou ela era um verdadeiro servo do Senhor, fiel a Deus, que tinha comprometimento com a palavra. Precisamos de mais comprometimento com Deus. Coloque-se de pés. Timóteo era um exemplo. Timóteo, Paulo coloca como um homem de mesmo sentimento, servo, humilde, e alguém que tinha uma vida ilibada. Em nossa carreira profissional, em nossa carreira ministerial e na nossa família, ninguém possa levantar algo e dizer: mas ele é assim, ele mente, ele rouba, ele defrauda, ele engana. Não, mas todos possam olhar para nós e o nosso testemunho glorifique ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos orar, e eu quero ouvir você orando comigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença nesta noite. Nós somos gratos a Ti por Tua bondade, por Tua misericórdia. Reconhecemos nossas limitações, debilidades e falhas e pedimos perdão.
mas pedimos ao Senhor, ajuda-nos a te servir com mais verdade e com mais sinceridade, Senhor. Pai, ajuda-nos a ter o coração do Senhor, amar, perdoar e verdadeiramente sermos representantes dos céus, para que onde quer que cheguemos, seja como a tua presença, ó Deus. Pai, Nai condre que basui de fai, Shunai Indrei Shinias, ajuda-nos a te servir e sermos servos do Senhor. Pai, nós nada podemos fazer, somos seres humanos tão frágeis e tão limitados. Nos ajude a te servir, a nos dobrarmos ante o único que é digno de toda adoração e de todo louvor. Ajuda-nos a dar um testemunho que glorifique o teu nome. Ajuda-nos a sermos novas criaturas e liberte, ó Pai, aqueles que ainda permanecem em alguma prática que desagrada ao Senhor. Traga transformação, traga libertação. Que a nossa vida a partir de hoje seja uma vida mais fiel, uma vida mais pautada na tua palavra. Muda-nos, ó Deus, que a velha cruz esteja sobre os nossos ombros. E vivamos para glorificar o teu nome. Abramos mão de nossos projetos, de nossos sonhos, da nossa vida, para viver a vida do Senhor em nós. Por isso, Deus, continua em nós e cumpra a tua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Meus irmãos, ainda em pé, o evangelista Lincoln pregou a palavra, orou, mas eu quero fazer algo mais aqui. Eu quero convidar as pessoas que estão participando do culto, que não são crentes, para que abram o seu coração para Jesus.